Ao Senhor a honra, a glória e a majestade para todos sempre. E eu cumprimento todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico. E hoje vamos aprender um pouco mais do Senhor. Amém, amados? Nós sabemos que é iminente a vinda do Senhor. Quando as pessoas menos estão esperando, é o momento que se aproxima o Messias, o Salvador, para nos resgatar dessa terra. Eu estava vendo o senhor falar, né? Ele estava falando assim que ele estava lá na mercearia dele, marcenaria, melhor dizendo, e ele estava pregando e de vez em quando um prego escapava e caía no meio da serragem. E assim foi durante aquele tempo de trabalho. Muitos pregos caíram no meio da serragem. E olhando, ele já não enxergava mais aqueles pregos, não conseguia identificar aqueles pregos no meio da serragem. Aí ele foi, pegou o imã e passou o imã sobre a serragem e os preguinhos foram tudo pro imã, saiu do meio da serragem, né? Aí ele falou assim que com isso ele se lembrou do dia do arrebatamento. Os santos estarão no meio dos ímpios, estarão no meio dos perdidos. Mas quando o Senhor vier nos céus, imediatamente, assim como esses preguinhos voou para o imã atraiu eles, você vê que o imã só atrai o metal. A palha da serragem não atraiu. Assim também será o grande dia do Senhor. Seja bem-vindo, irmão David, poderosão de Jesus. Então, amados, naquele grande dia, assim como esse exemplo que esse senhor deu, né? Os pregos que caem no meio da serragem desaparece e quando vem o imã, ele puxa tão rápido, né, o preguinho lá do meio da serragem e imediatamente todos os preguinhos sobem para o imã e a serragem fica. E assim será no grande dia do Senhor. Aquele que tiver em santidade e arrependimento, ele sobe. Aquele que não tiver, fica como a serragem. Porque você vê que é até um exemplo muito bacana, porque o prego não queima, mas a serragem queima. Não é verdade? Então quer dizer, aqueles que subirem para o céu não vão ser queimados, mas a serragem será queimada no fogo. Amém? Hoje, amados, nós vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. E hoje o título do nosso estudo é Casa sem Luz. Amém? As escrituras são Mateus 25, no versículo 30, onde diz assim: lance o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? O nosso fogo terreno, quando queima, brilha, lança luz. Tem luz e também calor. Mas o fogo do inferno queima, mas não brilha. Não dá luz alguma. Amém, amados? Quem sabia disso? Que no inferno o fogo ele não brilha. O inferno ele é cheio de trevas. Por isso que a palavra diz aqui no versículo 30 de Mateus 25, nas trevas exteriores. Lá o fogo queima, mas o fogo não brilha. Olha para você ver que mistério que o Senhor está nos mostrando. Então, amados, é fogo, mas é um fogo no meio das trevas, não tem brilho, só há trevas. Amém? Mantém a propriedade de queimar, mas perdeu a propriedade de brilhar. Cristo chama isso de trevas exteriores ou escuridão total. Então você vê, amados, que as coisas de Deus e as coisas do mundo, as coisas do diabo, ela tem aquilo, é totalmente inversa. Então, se Jesus é luz, e se o reino celestial brilha a luz de Cristo, então no inferno não há luz nenhuma. Porque se não há o Senhor, se não há Jesus, não há luz. Não há presença de Deus, não há luz. Então aqui é chamado de a escuridão total. Olha só para você ver.
Isto é a escuridão além da escuridão. Ou seja, quando você sai da sua casa numa noite muito escura, geralmente no interior, no sítio, fazenda, onde não há iluminação pública, quando você sai assim, você não enxerga nada. Quem já foi a algum sítio, na roça, tem muito isso, né? Não tem iluminação. Então, quando você sai do meio da luz ou apaga a luz, você não enxerga nada. Só que a escuridão do inferno, ela é ainda mais densa e ela ainda é pior ainda. Amém? A luz é uma bênção que nunca pode brilhar naquela prisão infernal. Em Judas, versículo 6, você lê sobre cadeias de trevas. Então você vê que as próprias trevas ali é tão densa que elas são umas cadeias, são prisões mesmo, totalmente sem a presença da luz. Amém, amados? Seria um pouco de felicidade, um pouco de conforto para os condenados no inferno, se eles tivessem apenas luz e a liberdade para caminhar para cima e para baixo nas costas infernais. Mas este é um favor muito alto para eles desfrutarem. Então você vê que se tivesse uma luz lá, já seria uma alegria para aqueles condenados, porque eles estão totalmente separados de Deus. E é isso, amados, que o pecado é capaz de fazer com o ser humano, separar da presença de Deus, totalmente. Nós podemos ver, amados, que quando o Senhor Jesus esteve aqui, no momento que os nossos pecados, por alguns minutos, separou ele do Pai, o Senhor Jesus entrou em desespero. Você vê que lá no Getsemane, só do Senhor Jesus sentir o que é ficar sem a presença do Pai, sem a presença de Deus, ele começou a suar sangue, amados. Quando uma pessoa como o Senhor Jesus estava em carne, ele soa sangue, é porque ele já está num estado de agonia muito grande. Uma vez um pastor disse que no planeta Terra, ele pesquisou quando ele leu essa passagem, e ele falou assim que ele pesquisou na internet e ele viu que somente 3 pessoas no mundo até hoje suam sangue. E quando elas suaram sangue, elas morreram instantaneamente. Para você ter uma ideia o que é a agonia de ser separado de Deus. Quando o Senhor Jesus estava na cruz e quando ele sentiu as trevas vir sobre ele, ele entrou em desespero e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então você vê que não é brincadeira, amados. O próprio Deus, na forma de filho, quando os nossos pecados o separou por algum instante para que se cumprisse a palavra de Deus da luz celestial, imediatamente o Senhor entrou em pânico. Agora você imagina nós, amados, seres humanos normais. O que seria de nós, da nossa alma, se nós não andarmos em santidade e justiça e perder o arrebatamento? Porque como nós dissemos antes, amado, tudo é o inverso. Enquanto a primeira ressurreição, na vinda do Senhor Jesus, os cristãos que estão preparados pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, que vão subir no arrebatamento, vão receber um corpo glorioso, a palavra também diz que haverá uma segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, a ressurreição para a vergonha eterna. E eles também receberão um novo corpo, mas receberão um corpo podre, cheio de bicho, um corpo em decomposição, fétido, todo imundo. Porque se a santidade é a separação, é a pureza,
Então aquele que não tem santidade é a impureza. Se você vê que quem vai para o céu vai ter a luz, porque Jesus é a luz, Deus é a luz da eternidade. Então, sem Deus é trevas exteriores, é trevas verdadeiras. Amém, amados? Aleluia. E portanto, eles serão algemados, acorrentados em cadeias de trevas e na escuridão das trevas, para que possam sofrer plenamente os abrasamentos e queimaduras da ira e a fúria divina para todo sempre. Hoje, amados, o ser humano brinca com Deus, abusa de Deus, né? Zomba de Deus. Você vê que tem pastores que, em vez de pregar o arrependimento, a santidade, estão pedindo dinheiro, querendo viver uma vida regalada nessa terra, provocando a ira do Senhor, usando a palavra para ganhar dinheiro. Outros estão pegando a palavra de Deus, estão indo para os púlpitos, estão contando piada, estão fazendo do evangelho do Senhor Jesus um evangelho de entretenimento, show, contando piada, cobrando ingresso, fazendo um monte de piada usando a palavra de Deus. E Deus só está olhando para eles. E os anjos só estão anotando. Mas quando, amados, aconteceu o arrebatamento, os santos subirem, e quem ficar aqui, além do sofrimento da grande tribulação, irá ter a segunda ressurreição, o qual eles vão ter esse corpo de podridão, da vergonha eterna. Então, tudo que o ser humano fez contra Deus, ele vai então estar lá sofrendo a ira de Deus eternamente. Hoje nós temos a oportunidade de mudar o rumo da nossa vida. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de consertar a nossa vida, de buscar o verdadeiro arrependimento, a verdadeira santidade e nascer de novo. Ouvi o profeta do Senhor que está gritando em todas as nações. Ele esteve esses dias na Venezuela e pregando a vinda do Messias, o arrependimento, a santidade. Agora já está voltando novamente para o Brasil para continuar o trabalho, amados. Você vê que Deus ama muito o seu povo e oportunidade não está faltando. Mas vai chegar um dia que essa oportunidade vai chegar ao fim. Vai chegar um dia que a graça vai ser retirada. E aquele que perder essa oportunidade de entrar no céu, que é só um meio, Jesus ele deixou bem claro que ele é a porta do céu. E verdadeiramente, tanto aqueles que estão dormindo no Senhor, que já morreram, quanto nós, só vamos entrar no céu através do arrebatamento. Você vê que o arrebatamento é algo tão sério, tão profundo, uma coisa tão santa, que até quem já morreu só vai entrar no céu através do arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento não é só para os vivos, mas para aqueles que morreram em Cristo. Que o Senhor diz que naquele dia, no último dia, seriam ressuscitados, vão ser ressuscitados para entrar no céu no dia do arrebatamento. Então você vê que o arrebatamento não é uma brincadeira. Se preparar para o dia do Senhor é uma coisa muito séria. Amém? Em Salmos 86, 13, diz assim: Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Então, amados, quando Davi pecou gravemente contra o Senhor, quando a misericórdia do Senhor chegou sobre Davi, e quando o Espírito Santo revelou para Davi aonde a alma dele iria se ele não tivesse arrependido, ele engrandeceu o nome do Senhor. E ele diz que grande é a misericórdia do Senhor para com ele, para comigo e para com você. E ele livrou a alma de Davi do inferno, assim como livrou a minha e a sua também. Mas ele não diz do inferno, do mais profundo inferno, do mais profundo tormento, do mais profundo terror, amados, do mais profundo sofrimento. Amém?
Em Judas, versículo 13, você lê: a quem está reservado o negrume das trevas para sempre. As palavras significam grande escuridão. Então, amado, não é uma brincadeira. Como o poderoso profeta do Senhor tem dito, você, o inferno não é um lugar de diversão e entretenimento. Lá não tem absolutamente nada a não ser o sofrimento eterno, a dor eterna. Tá cortando a internet, não sei se é no meu aparelho ou se é aí. Aleluia. Amém, amados? Então não é brincadeira, né? O inferno é uma região muito escura e sombria, e extremas são as misérias, horrores e tormentos que ali existem. Pecadores, quando estiverem no inferno, quando estiverem nas cadeias das trevas, quando estiverem nas trevas das trevas, eles nunca mais verão a luz. Olha que terrível, amados. Uma vez no inferno, nunca mais se verá a luz, porque nunca mais terá a presença de Deus. Nunca mais verá o Messias, o Salvador, a luz do mundo. Estarão verdadeiramente separados do Senhor para sempre. Amém, amados? Então é muito sério, amado, a nossa preparação. É muito sério, nós precisamos temer realmente ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar todos os dias da nossa vida para entrar no arrebatamento. E para entrar no arrebatamento é se arrependendo do pecado, não praticando, andando em santidade, em justiça, buscando o Senhor, orando, amém? Aprendendo da palavra de Deus. Porque você já imaginou uma pessoa perder a sua salvação por causa de uma coisa tão banal dessa terra? E depois, além de todo esse tormento, você vê, terá um corpo imundo, cheio de bicho. Assim como a parábola de Lázaro e o rico foi lá em tormento, com o corpo podre, cheio de bicho, e ele em desespero. E ele achando que estava sonhando e não era um sonho, era uma realidade. Então, amados, não é uma brincadeira. Amém? Nós precisamos verdadeiramente colocar nossa vida para o Senhor. O inferno é uma casa sem luz. E Marcos, capítulo 9, 44 diz: onde o seu bicho, o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, quando um ser humano morre, que o seu corpo enche de verme, de varejeira, daqueles bichos comendo, o bicho vai estar lá comendo o corpo, mas o corpo não desfaz. E a pessoa vai estar lá sentindo os bichos comer ele a vida inteira, né, a eternidade inteira, e o corpo não vai se desfazer. Vai chegar um momento que aquela pessoa estará num sofrimento tão eterno. Sabe quando que parece que a sua vista vai escurecendo, escurecendo, e você pensa que você vai morrer? Aí começa tudo de novo, amados. E assim, enquanto Deus viver, haverá esse sofrimento. E Deus é eterno, nunca morre, então será um tormento sem fim. Você vê que você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vê a graça de Deus, você vê a misericórdia de Deus, mas você não encontra uma passagem, um versículo que fala que há uma segunda chance no inferno. O que você vê é que a oportunidade é agora. Por isso está escrito lá em Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Amém? Então não tem, amado, nenhum versículo. Você pode ler a Bíblia. Não há nenhum versículo que exprima uma nova chance quando a pessoa está no inferno. Não existe segunda chance. A chance é agora. Amém? Embora os nossos fogos terrestres tenham tanta luz quanto calor, o fogo infernal só tem calor para queimar os pecadores. Não tem luz para refrescar
os pecadores. E isso não será um pequeno acréscimo ao seu tormento. Amém? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho, que ele ama. Amém, amados? Então, amados, nós temos que ser muito gratos ao Senhor. Pelo Senhor ter me escolhido e ter escolhido você para se preparar para o grande dia do Senhor. Amém? Então, amados, vamos levar a sério, vamos andar em santidade e justiça, vamos abandonar o pecado, vamos andar segundo a palavra de Deus, para que naquele grande dia, amados, nós não venhamos ser envergonhados, mas venhamos nos alegrar no dia do Senhor, no dia do arrebatamento. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos.